Vamos trazer, organizando aqui as coisas, caso master, tá? Que a gente vai trazer no jornal. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro se reuniu com a defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que vem a ser Mauro Cid. Lembra-se de tudo isso, né? Fez delação, foi uma delação deslegitimada por parte da base bolsonarista, né? Porque ele foi pressionado, porque isso não condiz com a realidade. Enfim, a história mostrou depois que ocorreram consequências, apesar de ter sido bastante deslegitimada essa delação. Esse é um indício. Se você tem uma defesa de Daniel Vorcaro reunindo-se com representantes, alguém que tem conexão com o Mauro Cid, isso é um indício de que pode haver uma mudança na defesa de Daniel Vorcaro? Pode ser um indício a depender de como a conversa vai fluir, para onde que ela vai. Tá. Ainda mais por se tratar de uma conversa direta do Daniel Vorcaro com os advogados do Mauro Cid, com integrantes do escritório de advocacia do César Bittencourt, que fizeram visitas ao Daniel Vorcaro no complexo, no 19º Batalhão da Polícia Militar, no complexo da Papuda, ali na Papudinha, para onde ele foi transferido por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e mostra que ele não desistiu, pelo menos não aparenta ter desistido, de elaborar uma proposta de delação premiada. Mas não significa que essas visitas vão de fato resultar na contratação desses advogados, nem que de fato vai resultar numa apresentação de uma terceira versão de uma proposta de delação premiada. Mas há um flerte, há uma conversa, há uma negociação ali. Houve essa primeira conversa, foram algumas percepções trocadas tanto por Daniel Vorcaro como pelos advogados do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, nessas visitas que eles fizeram na Papudinha ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A conversa serviu para eles se apresentarem, até porque eles não têm acesso à investigação. A investigação tramita sob sigilo. Os advogados do Mauro Cid, eles só sabem da investigação que foi tornado público pela imprensa ou por determinações do ministro André Mendonça, representações da Polícia Federal, decisões do ministro ou pareceres da Procuradoria-Geral da República, então eles não têm acesso à investigação, mas eles já quiseram conversar com ele para se apresentar, para que ambos se conhecessem e para apresentar algumas possibilidades de frente de atuação da defesa. Ou seja, se eles eventualmente fecharem com o Daniel Vorcaro, eles apresentaram algumas possibilidades de atuação, estratégias que eles podem traçar para adotar medidas e rumos dessa defesa dele. Hoje, quem faz a defesa do Daniel Vorcaro é o Sérgio Leonardo, que é um amigo próximo dele já há bastante tempo, foi quem continuou depois de várias trocas que foram realizadas ao longo dos últimos meses, desde o final do ano passado até agora, quem continua com ele. Mas integrantes da família do Daniel Vorcaro procuraram alguns escritórios de advocacia ao longo dos últimos tempos. O próprio Eli Jonas Maia e a Larissa Rodrigues trouxeram essas informações ao longo das últimas semanas, ao longo do último mês, que havia esse flerte com alguns escritórios de advocacia, com pelo menos 3 desses escritórios, do Fenelon, do Bialski e também dos Bittencourt. O dos Bittencourt foi um dos que avançou nessa conversa. Então, houve esse encontro presencial, com o objetivo de eles se conhecerem e de apresentar possibilidades de frentes de atuação, de estratégias de atuação. Outros encontros devem acontecer ao longo dos próximos dias. Nessa semana, a expectativa de que um novo encontro aconteça. Não significa que eles vão fechar. E fechando, não significa que vai vingar o acordo de delação. Há uma percepção da defesa atual e do entorno do Vorcaro de que há uma resistência da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República em fechar esse acordo de delação. Lembrando que foi um acordo rejeitado pela PF, um segundo rejeitado novamente pela PF e o mesmo segundo também foi apresentado à Procuradoria-Geral da República, que também rejeitou. Então seria, se avançar, uma terceira versão, uma terceira proposta de delação premiada. E aí, Eli Jonas, essa terceira proposta, você que é a nossa analista de segurança pública, tem aí essa andança, né? Esse trâmite nesse universo da polícia, é viável? É algo palpável? Assim, o que é que você tem ouvido? Bom dia também para o Té, para quem está acompanhando a gente com mais calma. Olha só, algumas pessoas que visitaram Daniel Vorcaro ali
na Papudinha, dentro do complexo da Papuda, disseram algumas palavras em relação a como é que ele está se sentindo e avaliando esse cenário neste momento, depois de 2 propostas de delação já rejeitadas. O que falaram é que ele está sem esperança, desmotivado e descrente. Ele mesmo já não acredita que uma nova proposta de delação premiada possa ter um futuro, que ele vá fechar uma delação premiada, delatar algumas pessoas que já são investigadas pela Polícia Federal. E essa informação que o Theo Cury traz é muito importante, da visita no sábado dos advogados César e Vânia Bittencourt ali na Papudinha, porque casa justamente com uma outra informação que aliados do Vorcário já estavam falando semanas atrás, de que ele já está mirando num plano B, procurando esses novos advogados, deixando a delação de lado, mas se mirando lá na frente, já que há essa resistência da Polícia Federal e também da PGR. Qual que seria o plano B, mirando lá na frente? Já após o iminente indiciamento da Polícia Federal contra ele, contra aliados, pessoas investigadas que são próximas a ele, já defendê-lo, essa nova banca de defesa, defendê-lo no processo com a ação penal com a PGR, o Ministério Público Federal, que é a titular de uma ação penal, quando houver uma ação penal. Então já está mirando lá na frente, mas ainda há um outro ponto também nessa andança, nessa negociação aí, de forma preliminar pelo menos, que é não uma delação, não precisar citar nomes políticos, por exemplo, mas sim um acordo de devolução, devolver o dinheiro em tese de fraudes apontada pela Polícia Federal, tantos bilhões ou tantos bilhões. Um acordo separado que não é um acordo de delação premiada, mas sim um acordo com a PGR de devolver algum ponto, isso mirando em um eventual benefício, redução de pena, por exemplo, ou uma prisão domiciliar. É isso que está ali no radar do Daniel Vorcário, por isso que ele está fazendo essa roda de conversa aí, e que deve ter mais uma com o casal Bittencourt. Mas também ainda há um outro advogado no páreo, que é o Daniel Bialski, que em agosto, ele que mora em São Paulo, deve vir aqui para Brasília e possivelmente, não está marcado, mas possivelmente encontrar o Daniel Vorcário também ali dentro da Papudinha. Há um outro ponto também que as pessoas que visitaram o Daniel Vorcário que eu conversei dizem é que ele está abalado por conta da situação dos familiares dele que foram presos, como o pai, Henrique Vorcário, o primo, que é o Felipe Vorcário, e também o cunhado, Fabiano Zettel, que já estão presos há um bom tempo aí. E tudo isso estaria influenciando essa descrença dele em relação a todo esse caso. Elisa? Jonas, no caso do Banco Master, e Theo Cury que continua aqui com a gente, é uma teia muito grande, né, de tudo aquilo que a gente já vem há meses acompanhando. Desde o fechamento do banco, as questões da Polícia Federal e a tentativa de venda para o BRB, as questões com o fundo gestor de outros fundos, a gestora de fundos, né, a REAG, Fictor, crédito consignado, INSS, o investimento de estados e municípios no Banco Master por parte da grana de pensionistas e aposentados, é uma teia gigantesca. E um destes assuntos, ainda faltou citar um, que é a investigação da Polícia Federal em relação a alguns ataques coordenados de pessoas contratadas pelo Banco Master. Nos atualize disso, por favor, e um dos nomes, né, que tem havido aí nos últimos dias no noticiário, Eli Jonas. É o Thiago Miranda, um publicitário, empresário daqui de Brasília, que foi alvo de operação da Polícia Federal na última quinta-feira e logo depois teve mais desdobramento em relação a esse caso. Já no sábado, a gente estava aqui de plantão na programação da CNN Brasil, a gente trouxe essa informação nova de que o ministro André Mendonça, do Supremo, determinou a apreensão do passaporte dele e também colocou uma proibição de ele sair do Brasil. Por que disso? A Polícia Federal encontrou uma viagem comprada por ele para segunda-feira ontem para os Estados Unidos e descobriu que ele trocou de telefone, trocou de chip e também que ele tinha encerrado as atividades da empresa dele, que é a agência MIT, ou era agora a agência MIT, alvo dessa investigação dentro desse inquérito que a Polícia Federal coloca, que o Vorcário contratou o Thiago Miranda para contratar influenciadores ou perfis na internet, melhor do que falar influenciadores, mas perfis na internet para atacar Banco Central, para atacar pessoas que eram contrárias à negociação do Banco Master com o BRB, o Banco Regional aqui de Brasília.
A partir dessa operação, a partir da apreensão do passaporte, o Thiago Miranda divulgou ontem na internet, nas redes sociais, que fechou a empresa dele, disse que está cansado, que vai tirar um ano sabático e que estava vivendo a agência dele 24 horas por dia e agora vai descansar e depois procurar um novo rumo na carreira dele, um novo negócio. Essa publicação, inclusive, não cita a investigação da Polícia Federal e nem que esse anúncio foi após a operação da Polícia Federal. Mas um ponto importante a ser destacado aqui também, que a gente já trouxe, é que a empresa dele já tinha encerrado as atividades antes mesmo da operação da Polícia Federal na semana passada. E isso está, inclusive, também na decisão do ministro André Mendonça. Mas só o anúncio só veio agora, 5 dias depois da operação e 3 dias depois da apreensão do passaporte dele. A PF colocou que havia um grande risco de evasão territorial. No bom português falando, um risco de fuga do Brasil para os Estados Unidos. Algo que é negado, inclusive, é bom destacar, pela defesa dele. Diz que ele sempre pautou a vida profissional dele pela ética e pela responsabilidade. Agora vamos acompanhar o que vem de desdobramento, porque é um caso que não tem fim, pelo que a gente está acompanhando, né, Elisa? Jonas Maia trazendo para a gente, então, esta apuração, a informação ao qual ele teve acesso em cima deste, que é mais um assunto da Polícia Federal envolvendo o Banco Master. Vamos aqui mudar completamente de assunto? Eu vou abandonar vocês porque o Renan Fiuza está me chamando, tá entendendo?